Capítulo 8. Até mesmo no dia do Tanabata, os Tigers perderam do Taiyo por 1-0, acumulando com isso 7 derrotas sucessivas. Apesar da ausência de um mês inteiro, logo retomei a rotina do serviço. A sequela no cérebro do professor era uma grande desgraça, mas o fato de que os ressentimentos logo desapareciam da sua memória dava algum consolo. Para ele, não restava sequer vestígio das confusões causadas pela viúva. Eu transferi os lembretes para o terno de verão que ele passaria a vestir, tomando todo cuidado para preservar suas posições. Refiz também os lembretes meio rasgados ou apagados. Dentro do envelope, na segunda gaveta da mesa, de baixo para cima. Teoria das funções, segunda edição, páginas 315 a 372. E comentários sobre a função hiperbólica, volume 4, capítulos 1 a 17. Remédio na lata de chá no canto esquerdo da porta do armário da cozinha. Tomar após as refeições. Lâminas de barbear novas ao lado do espelho da pia do lavatório. Agradecer a Raiz pelo bolo. Alguns lembretes me pareciam já desnecessários. Fazia um mês que Raiz assara um bolo na aula de educação doméstica e levara um pedaço para o professor. Mas não tomei a liberdade de eliminá-los. Tratei todos da mesma forma, sem distinção. Ao ler os lembretes, percebi que o professor era muito mais cuidadoso nos tratos da sua vida diária do que parecia, e que, além disso, detestava que percebessem esse cuidado. Procedi com a máxima destreza para terminar logo o trabalho, deixando a bisbilhotice de lado. Quando o encerrei, o terno de verão, já com todos os lembretes, pareceu assumir a posição de sentido, pronto para entrar em campo. O professor se achava às voltas com um problema de rara complexidade. O Journal of Mathematics estava concedendo o maior prêmio da história da revista a quem resolvesse. O professor, porém, nunca ligava para o dinheiro. Era atraído somente pelos problemas colocados. As remessas postais de dinheiro efetuadas pela revista costumavam ficar largadas à porta de entrada ou sobre as mesas de telefone e jantar em seus envelopes ainda lacrados. Eu me oferecia para descontá-las nos postos de correio, mas ele nunca respondia direito. Então, eu acabava entregando-os à viúva através da agência. Para se ter uma ideia da complexidade do problema, bastava observar o professor. Sua concentração atingia o ponto de saturação. Depois que ele entrava no gabinete, eu não escutava mais som algum. Isso chegava a me afligir. Teria derretido de tanto pensar? Mas então, de repente, esse silêncio era rompido pelo ruído do lápis riscando o papel. O som do grafite sobre o papel me tranquilizava. Provava que ele continuava vivo e que avançara ao menos um pouco rumo à solução. Eu me perguntei algumas vezes como o professor conseguia manter um raciocínio contínuo sobre um problema se, ao despertar todos os dias, era obrigado a tomar consciência da sua terrível enfermidade. Isso me intrigava. Porém, mesmo antes de 1975,
Quando sofreu o acidente, ele jamais conhecera outra atividade a não ser a pesquisa. Assim, ele se punha quase instintivamente à escrivaninha e se concentrava no problema que encontrava à sua frente. Para compensar a memória perdida dos progressos feitos até o dia anterior, vinham em seu auxílio um simples e despretensioso caderno e os lembretes que lhe cobriam o corpo todo como um casulo de seda. Mas, em meio ao seu estado de concentração, ele surgiu de repente à minha frente enquanto eu preparava o jantar. Em momentos como esse, ele não costumava se aproximar de mim, nem sequer me olhava. Além do mais, eu não ouvira seus passos, nem o rangido à porta do gabinete, então fiquei muito surpresa. Deveria puxar conversa? Não seria repreendida por isso? Sem saber, permaneci calada por algum tempo, extraindo sementes do pimentão e descascando cebolas, enquanto observava de soslaio. O professor se apoiou no balcão entre a cozinha e a sala, cruzou os braços e ficou observando atento o trabalho das minhas mãos. Era difícil me concentrar sendo observada daquele jeito. Eu peguei alguns ovos da geladeira e comecei a preparar uma omelete. O senhor precisa de alguma coisa? Continue. Fiquei aliviada com o tom amável da resposta. Eu gosto de vê-la trabalhando na cozinha. Parti os ovos em uma tigela e os misturei com um hash. Eu gosto, ele dissera. Isso me ficou no fundo dos ouvidos, reverberando feito um eco. Para apagá-lo, procurei esvaziar a cabeça e me concentrar nos ovos. Eles já estavam batidos à perfeição, mas continuei agitando o hashi. Não sabia por que o professor se pusera a dizer essas coisas. O problema devia ser tão complexo que a cabeça dele tinha entrado em curto-circuito. Só podia ser isso. O cansaço me fez, por fim, parar com o hashi. E agora? O que vai fazer? A voz do professor soou calma. Bem, vamos ver agora. Sim, vou fritar o filé de porco. A aparição do professor tinha confundido todos os meus planos. Não vai fritar o ovo? É melhor deixá-lo repousando, assim pega mais o gosto. Raiz não estava em casa. Fora brincar no parque. No quintal, o sol poente repartiu o arvoredo em sombra e luz. Não havia brisa e a cortina na janela aberta estava completamente imóvel. O professor me dirigia aquele mesmo olhar que tinha quando pensava. Um olhar perdido e distante, muito embora estivesse focado em um ponto próximo. O negro das pupilas ficava tão intenso que parecia transparente, e cada fio dos seus cílios estremecia quando respirava. Eu passei farinha nos filés e os estendi na panela. Por que você muda os filés de lugar na panela? Eles não cozinham do mesmo jeito se estão no canto ou no centro da panela. Então é preciso trocá-los de lugar para que cozinhem por igual. Mas é claro, eles se revezam para não tomar para si o melhor lugar. Diante da complexidade do problema de matemática que ele tinha em mãos, fritar filés não era grande coisa. Mas ele balançava a cabeça como se tivesse feito uma descoberta excepcional. Um odor apetitoso pairava no ar entre nós dois.
A seguir, eu piquei o pimentão e a cebola para a salada. Fiz um molho com o azeite de oliva e fritei os ovos batidos. Eu pretendia misturar à socapa cenoura ralada ao molho, mas não foi possível, pois estava sendo observada. O professor parou de puxar conversa. Ele conteve a respiração quando me viu cortar o limão em fatias em forma de flor. Espichou o corpo sobre o balcão para observar o vinagre misturar-se ao óleo e formar uma combinação leitosa. E, por fim, suspirou quando eu coloquei as omeletes fumegantes lado a lado sobre o balcão. Então, o que achou de tão interessante? É só uma receita trivial. Eu gosto de vê-la trabalhando na cozinha. Ele me devolveu a mesma resposta de antes. Depois, descruzou os braços, lançou um olhar para fora da janela, verificou a posição da primeira estrela vespertina e retornou ao gabinete tão silenciosamente quanto viera. O sol poente iluminou suas costas. Eu passei os olhos pelas palmas das mãos e pelos pratos prontos. Bifes de porco sauté enfeitados com fatias de limão, uma salada crua e omeletes fofos e amarelos. Examinei-os um a um. Eram pratos corriqueiros, mas pareciam apetitosos. Pratos que nos trariam felicidade ao fim de um dia. Olhei outra vez as palmas das minhas mãos. Uma satisfação imensa e tola tomou conta de mim, como se eu tivesse realizado algo grandioso, comparável à demonstração do teorema final de Fermat. A estação das chuvas findaras, a escola primária já entrara em férias, as Olimpíadas de Barcelona começaram, mas o professor continuava às voltas com o concurso do Journal of Mathematics. Eu aguardava ansiosa o dia em que ele me pediria para enviar à revista a demonstração perfeitamente acabada do problema, mas estava tardando. Fazia calor todos os dias. Na edícula não havia ar-condicionado e a ventilação era deficiente. Nós 3 suportávamos sem reclamar, mas ninguém superava o professor em paciência. Mesmo nas tardes em que a temperatura ultrapassava os 35 graus Celsius, ele deixava a porta do gabinete bem fechada e permanecia sentado diante da escrivaninha o dia todo sem sequer tirar o paletó. Quem sabe ele temesse que, tirando o paletó, iria destruir tudo o que realizara até então. Seu caderno estava enrugado, molhado pelo suor, e as juntas do seu corpo se cobriam de brotoejas. Causava pena vê-lo assim. Quando eu tentava lhe levar o ventilador, sugerir que tomasse um banho de água fria ou induzi-lo a tomar mais chá de cevada gelada, era enxotada do gabinete por perturbá-lo. Depois que as férias escolares começaram, Raiz passou a vir comigo todas as manhãs. Não me parecia prudente deixar meu filho na edícula por muito tempo por causa das desavenças de antes, mas o professor se mostrou irredutível. Ele, que parecia não saber muita coisa fora da matemática, por alguma razão sabia muito bem que os estudantes das escolas primárias tinha um longo período de férias e se mantinha firme na sua convicção de que crianças deviam estar sempre ao alcance da vista das mães. Entretanto, Raiz quase não parava quieto. Ia para o parque jogar beisebol com os amigos sem ligar para os deveres de casa e, durante a tarde, ia nadar na piscina da escola. A demonstração final foi concluída em 31 de julho, uma sexta-feira.
O professor me entregou os originais com indiferença, sem se mostrar particularmente excitado nem cansado. O dia seguinte era um sábado e, por isso, eu corri afobada até o correio, fazendo questão de enviá-los naquele mesmo dia. Ao confirmar com meus próprios olhos que o envelope recebia o carimbo de correspondência expressa, fui assaltada por uma enorme alegria e voltei para casa, passeando distraída pelo caminho. Parei para comprar novas roupas de baixo para o professor, um sabonete perfumado, sorvete, geleia e doce de feijão. Voltei à edícula e encontrei o professor de volta ao seu estado original. Um professor que não me conhecia. Eu consultei meu relógio de pulso. Havia decorrido 1h10 desde que eu saíra. Até então, os 80 minutos do professor nunca haviam falhado. Esses minutos, contados pelo seu cérebro, eram cruéis e mais precisos que um relógio. Eu sacudi meu relógio de pulso e o aproximei do ouvido para checar se estava funcionando bem. Quanto você pesava ao nascer? Pouco depois do começo de agosto, Raiz foi acampar por 4 noites e 5 dias. Ele aguardara ansioso esse acampamento para crianças maiores de 10 anos. Era a primeira vez desde que nascera que ele se afastava de casa sozinho, mas não se mostrou triste. Na plataforma de embarque do ônibus que os levaria, diversas mães se despediam de seus filhos, transmitindo-lhes instruções minuciosas até o último momento. A excitação estava no ar. Eu não fazia exceção à regra. Tinha muito a recomendar a Raiz. Vestir o blusão se fizesse frio, não perder o cartão do seguro de saúde, mas ele não prestou atenção alguma ao que eu dizia e foi o primeiro a embarcar assim que o ônibus chegou. Por último, quase por obrigação, agitou a mão da janela para me dar tchau. Na primeira noite após a partida de Raiz, não tive ânimo para regressar cedo ao meu solitário apartamento. Por isso, alonguei-me um pouco no serviço após o jantar, mesmo sem nada para fazer. Quer que lhe descasque uma fruta? O professor, deitado na espreguiçadeira, voltou o rosto para mim. Faria esse favor? Ainda havia tempo até o sol se pôr, mas as nuvens começavam a ficar mais espessas. O jardim, onde as sombras do entardecer se fundiam com a luz do sol poente, parecia envolvido em papel celofane lilás. Uma leve brisa também começou a soprar. Eu lhe servi uma fatia de melão e sentei-me ao lado da espreguiçadeira. Coma você também. Muito obrigada. Não se preocupe comigo. O professor amassava a fruta com as costas do garfo para comer, fazendo espirrar suco por todos os lados. Sem Raiz para ligar o rádio, a casa estava silenciosa. Também não se ouvia ruído algum vindo da casa principal. Uma cigarra chiou uma única vez e tudo voltou ao silêncio. Coma pelo menos um pouquinho. O professor quis me estender o último pedaço. Não, obrigada. Coma o senhor, por favor. Eu enxuguei os cantos da sua boca com um lenço. Hoje também fez muito calor, não? É verdade. Não deixe de passar a pomada contra brotoejas que está no banheiro, está bem? Talvez, se não me esquecer.
Dizem que o calor será ainda mais forte amanhã. O verão vai passando, enquanto nós reclamamos do calor. De repente, o arvoredo se agitou e, num instante, o ambiente escureceu. Os parcos vestígios de luminosidade que ainda restavam no horizonte distante haviam sido engolidos pelas trevas. Um trovão ribombou em algum lugar. Um trovão! E em seguida começou a chover. Uma chuva forte de gotas imensas, tão grandes que dava para ver a forma de cada uma delas. O ruído da chuva no telhado reboava por todo o recinto. Levantei-me para fechar a janela, mas o professor me interrompeu. Ora, deixe como está. É mais agradável assim. A cortina se agitava e a chuva entrava para molhar os nossos pés descalços. De fato, era um frescor agradável. Já não havia mais sinal do sol. A claridade fosca da luz da cozinha, que eu esquecera acesa, iluminava o jardim. Os passarinhos escondidos entre as folhagens voaram para longe. Os ramos emaranhados pendiam frouxos. A chuva ia encobrindo tudo o que víamos. Eu podia sentir o cheiro da terra úmida. Pouco a pouco, os trovões se aproximavam de nós. Fiquei preocupada com meu filho. Será que ele descobriu onde eu guardei a capa de chuva? Devia ter mandado um par de tênis adicional para trocar. Será que ele não está comendo demais por empolgação? Espero que não durma com os cabelos molhados e apanhe uma gripe. Será que está chovendo nas montanhas? Eu perguntei. Não dá mais para ver as montanhas. Está escuro. Talvez esteja na hora de encomendar óculos novos. Aqueles trovões não estão caindo nas montanhas? Por que se preocupa tanto com as montanhas? Porque meu filho foi acampar lá. Seu filho? Sim, tem 10 anos. É um menino travesso que gosta de beisebol. O senhor lhe deu o apelido de Raiz porque ele tem a cabeça chata. Eu repeti as mesmas explicações que já dissera incontáveis vezes. Mas havíamos combinado, eu e o menino, de jamais demonstrarmos aborrecimento por mais que o professor viesse com as mesmas perguntas e por mais que lhe dessemos as mesmas respostas. Ah, é? Você tem um filho? Isso é muito bom. Isso também se repetia sempre. Quando o Raiz surgia na conversa, as feições do professor se iluminavam de pronto. Uma criança acampando no verão. Que coisa maravilhosa! É um símbolo de paz e saúde. O professor se recostou na almofada e se espreguiçou. Seu hálito ainda tinha cheiro de melão. Um relâmpago correu pelos ares, seguido por um trovão mais forte que os anteriores. Sua luz varou o céu sem ser obstruída pela chuva ou pela escuridão. Sua bela forma
continuou gravada em meus olhos depois que ele se apagou. Esse aí acertou o chão com certeza, não foi? Eu disse. O professor respondeu apenas com um grunhido. Os respingos da chuva molhavam o assoalho. Arregacei as barras de suas calças para que não se molhassem. Ele reagiu, esfregando as pernas como se sentisse cócegas. Os raios atingem, sobretudo, os lugares mais altos. Então, a montanha é mais perigosa do que as planícies, não é? Eu acreditava que o professor soubesse mais sobre raios que eu, pois a matemática faz parte do ramo das ciências exatas, mas, pelo jeito, eu estava enganada. A primeira estrela vespertina de hoje apareceu borrada. Quando isso acontece, o tempo costuma piorar. A resposta do professor nada tinha de rigor matemático. Enquanto isso, a chuva ficava cada vez mais forte, os relâmpagos caíam sem parar e as trovoadas sacudiam os vidros da janela. Estou preocupada com Raiz. Eu li em algum livro que se preocupar com os filhos é a maior atribulação dos pais. Talvez a bagagem dele esteja completamente encharcada e ele não saiba o que fazer. E ainda restam mais 4 dias de acampamento. É só uma chuva passageira. Amanhã, quando o sol surgir e fizer calor, tudo vai secar. E se Raiz tiver sido atingido por um raio? Creio que essa possibilidade seja bastante pequena. E se um raio tiver atingido diretamente o boné dos Tigers? O senhor sabe, a cabeça dele é peculiar, é achatada, parece com o símbolo matemático da Raiz. É uma cabeça inimitável que só ele tem. Não seria de estranhar se um raio se encantasse com ela. Que nada! O perigo seria muito maior se ele tivesse uma cabeça pontuda. O relâmpago poderia confundi-lo com um para-raios. O professor, sempre aflito com Raiz, era quem me tranquilizava desta vez. Um golpe de vento forte vergou o arvoredo. Quanto mais intensa ficava a tempestade, maior a paz que preenchia a edícula. Uma luz se acendeu na casa principal, em um quarto no 2º andar. Quando o Raiz não está, parece que meu coração fica vazio. Vazio? Seria, quem sabe, como o zero. Ou seja, você tem um zero no coração? Sim, talvez seja. Quem descobriu o zero foi um grande homem, você não acha? Mas o zero não existia desde sempre? Desde sempre? Quando é isso? Bom, acho que uma coisa assim sem graça como o zero já existia por toda parte
desde antes de o homem surgir. Então, você acredita que quando o homem surgiu, ele já encontrou o zero diante de seus olhos, assim como as flores, e as estrelas, que ele colheu sua beleza sem esforço nenhum? Ora, mas que engano! Você devia ser muito mais grata à grandeza do progresso da humanidade. Pode ter quanta gratidão quiser, que nunca vai ser demais, Não te fará mal algum. O professor ergueu as costas da espreguiçadeira e revolveu os cabelos. Parecia lamentar do fundo da alma o meu engano. Fiquei preocupada que as caspas fossem cair sobre o prato de melão e o empurrei apressadamente para baixo da minha cadeira. Então, afinal, quem foi que o descobriu? Um matemático indiano desconhecido. Ele resgatou textos de matemática grega que estavam sendo lançados ao forno durante distúrbios provocados por pagãos. Ressuscitou teoremas perdidos e, mais que isso, estabeleceu novas verdades. Os matemáticos da Grécia Antiga não viam necessidade nenhuma em contar algo que não existe. Como exprimir com um algarismo o que não existe? Eles achavam que isso era impossível, mas este homem virou do avesso essa lógica bastante razoável. Representou nada com o símbolo, trouxe à existência o inexistente. Não é maravilhoso? Sim, com certeza. Eu não estava entendendo muito bem porque a preocupação por meu filho dera lugar de repente ao matemático indiano, mas concordei. Por experiência própria, já aprendera que sempre havia algo de maravilhoso nas coisas que o professor explicava entusiasmado. Um grande mestre indiano descobriu o zero que Deus havia escrito em uma página do seu caderno e, graças a isso, novas páginas ainda fechadas puderam ser abertas. Não é isso? Isso mesmo! Precisamente isso mesmo! Você aprende muito rápido. Deixa a desejar ingratidão, mas tem coragem suficiente para enxergar a matemática como um todo. Agora, veja isto aqui. O professor extraiu lápis e papel do bolso do peito, como já ouvira fazer diversas vezes. Era um movimento em que ele mostrava maior elegância. O que nos permite distinguir estes dois números é o zero. Apoiado no braço da espreguiçadeira, o professor escrevera o número 38 e 308. O zero estava sublinhado com um traço duplo. O 38 é composto de 3 10 e 8 uns.
O 308 são 3 cents, 0 10 e 8 uns. A casa pertencente a 10 está vazia. E o 0 simboliza esse vazio, entende? Sim. Muito bem. Agora, vamos supor que temos aqui uma régua. Uma régua de madeira de 30 centímetros, graduada em milímetros. A cada centímetro e a cada 5 centímetros, a marcação é mais pronunciada. O que a régua mostra na ponta esquerda? O 0. Correto. Começamos a progredir. A graduação começa com 0 na extremidade esquerda. Então, se ajustarmos o 0 à extremidade daquilo que queremos medir, saberemos automaticamente o comprimento procurado. Mas, e se a régua começasse em 1? Aí a situação se complicaria. Portanto, se nós podemos utilizar a régua com confiança, é graças ao 0. A chuva continuava caindo. Uma sirene soou em algum lugar, mas foi logo encoberta por um trovão. O mais assombroso é que o 0 não é apenas um símbolo ou uma referência, mas um número autêntico, um número inferior por uma unidade ao menor dos números naturais, isto é, o 0. A integridade das regras de cálculo não foi afetada em absoluto por sua aparição. Muito pelo contrário, a sua presença reforça a inexistência de contradições e fortalece as regras. Imagine agora, há um passarinho pousado em um galho. Um passarinho que canta com uma voz maviosa. Tem um bico adorável e lindas asas enfeitadas. Ele atrai nosso olhar e, sem querer, deixamos escapar um suspiro. Nesse instante, o passarinho voa para longe. Não há mais vestígio dele no galho onde estava pousado. Apenas as folhas secas balançam. O professor apontou a escuridão do jardim, como se o passarinho tivesse de fato voado naquele instante. 1 menos 1 igual a 0. Não é lindo? O professor se voltou para mim. Um trovão ribombou mais forte, estremecendo o solo. A luz da casa principal piscou e tudo se apagou de repente. Eu agarrei a manga do seu paletó. Tudo bem. Pode ficar tranquila.
O símbolo da raiz é resistente. Ele protege todos os números, disse o professor, afagando minha mão. Raiz voltou no dia previsto. Trouxe de presente um pequeno enfeite, um coelho adormecido feito de frutos do carvalho e gravetos. O professor o colocou sobre sua escrivaninha com um lembrete pregado na base onde se lia: presente de Raiz, filho da senhora empregada. Perguntei ao meu filho se ele não sofrera com a chuva, mas ele disse que não caíra nem uma gota. Aparentemente, um raio atingira uma nogueira na vizinhança. O calor e o chiado das cigarras retornaram à edícula, e tanto o assoalho como a cortina secaram em um instante. O que mais preocupava a Raiz eram os Tigers. Pelo jeito, ele esperava que o time tivesse saltado para o primeiro lugar em sua ausência, mas as coisas não correram tão bem assim. Pelo contrário, eles perderam dos Swallows e caíram para o 4º lugar. O senhor não se esqueceu de torcer por eles enquanto eu não estava, esqueceu? Claro que não. Raiz suspeitava que os Tigers tivessem sido derrotados porque o professor não havia torcido o suficiente. Mas o senhor não sabe ligar o rádio. Pois sua mãe me ensinou. Verdade? Claro que sim. Ela ajustou os botões para eu poder ouvir a transmissão direitinho. Não adianta ficar apenas ouvindo. Assim a gente não ganha. Eu sei disso. Eu torci como nunca. Fiquei rezando o tempo inteiro colado no rádio para que Enatsu conseguisse um strikeout. O professor juntava uma desculpa atrás da outra para tentar se livrar da suspeita. E assim, voltamos à rotina de ouvir o rádio na sala ao entardecer. Ele ficava em cima da prateleira das louças. Desde que fora consertado pelo eletricista, como prêmio à Raiz por ter resolvido o problema do dever de casa, ele vinha funcionando a contento. Os ruídos que vez ou outra pioravam não eram certamente culpa do aparelho, mas da localização da edícula. O volume ficava baixo até o início da partida noturna. Tão baixo que lá da cozinha eu nem mesmo sabia se ele estava de fato ligado em meio à barulheira dos preparativos para o jantar, o ruído das motocicletas que corriam pela rua, dos monólogos do professor e dos espirros de Raiz. Só ouvia algum som quando todos estavam quietos. Tocavam várias músicas diferentes, mas todas elas me pareciam familiares, canções que escutara havia muito tempo e de cujos nomes, por algum motivo, não me recordava. O professor lia um livro em seu assento reservado ao lado da janela, a espreguiçadeira. Raiz abria um caderno sobre a mesa de refeições e se punha a rabiscar não sei o quê. O título na capa do caderno: Formas cúbicas com coeficientes inteiros, número 11. Fora riscado com 2 traços. O novo título era Caderno dos Tigers, escrito com a caligrafia de Raiz. Ele ganhara um caderno descartado pelo professor para registrar do seu jeito o desempenho dos Tigers. Assim, as 3 primeiras páginas continham fórmulas ininteligíveis e as seguintes anotações sobre o desempenho de defesa de Nakada ou a eficiência das rebatidas de Shinjo. Eu trabalhava a massa de farinha para o pão. Tínhamos combinado
que o jantar seria à base de pão, como havia muito não fazíamos. Acrescentaríamos queijo, presunto e verduras sobre o pão quentinho para comê-lo. O sol começava a se pôr, mas o calor parecia não abrandar. Da janela, toda aberta, o que vinha não era um vento fresco, e sim um bafo calorento. Talvez a folhagem do arvoredo, tendo recebido todo o calor do sol do dia, estivesse dissipando a temperatura armazenada. A hipomeia plantada em um vaso, que Raiz trouxera da escola, já fechara suas pétalas e se preparava para dormir. E no tronco da árvore mais alta do jardim, uma paulóvnia, viam-se inúmeras cigarras com as asas em posição de descanso. A massa do pão recém-fermentado era macia. Dava vontade de deixar os dedos enterrados nela para sempre. A tábua da cozinha e o chão estavam brancos de farinha. Meu rosto se cobria também de farinha cada vez em que enxugava o suor da testa com o braço. Professor! Raiz chamou por ele sem despregar os olhos do caderno. Estava apenas de camiseta e calção, pois não suportava mais o calor. Acabara de voltar da piscina. Seus cabelos ainda estavam úmidos. O quê? O professor ergueu o rosto, os óculos escorregando até a ponta do nariz. O que significa bases totais? É o número de bases conquistado em uma rebatida. Se for um single hit. 2, se o rebatedor alcançar a segunda base. 3, se alcançar a terceira. E se for um home run, seria... Já sei! 4! Não perturbe o trabalho do professor, menino. Eu separava a massa com a mão em porções pequenas, modelando bolinhas do mesmo tamanho. Eu sei! Respondeu Raiz. No céu não havia um pedaço de nuvem. O verdor das folhas era ofuscante. Os raios de sol se infiltravam pela ramagem e dançavam sobre o solo. Raiz contava nos dedos os números do total de bases. Eu acendi o forno, a estática interrompeu por um momento a música do rádio. Ei, me diz uma coisa. O quê? Não é com você, mamãe? Como eu descubro o índice de rebatidas? Basta multiplicar o número de partidas realizadas por 3,1 e desprezar os decimais. Não precisa arredondar? Não precisa. Bem, deixe-me ver. O professor fechou o livro e foi para perto de Raiz. Os lembretes em seu corpo resmungavam farfalhando. O professor se apoiou na mesa com uma mão e pôs a outra sobre o ombro do menino. As sombras dos dois se confundiam. Raiz balançou os pés debaixo da cadeira. Eu pus o pão no forno. Pouco depois, a música que vinha do rádio prenunciou o início do jogo. O menino estendeu a mão e girou o botão de volume. Hoje não vamos perder de jeito nenhum. Era o que ele dizia todos os dias. Vamos lá! Quem começa? Enatsu! O professor tirou os óculos. Surgia nas nossas mentes um mound imaculado que ninguém ainda pisara. A terra umedecida estava escura e bem aplainada, parecia fria. Os Tigers
Steelers na defesa. O arremessador é... A voz do anunciador do estádio se apagava sob os gritos da torcida e o ruído da estática. Nós imaginamos o rastro deixado pelas travas do sapato do arremessador que se encaminhava ao mound. O aroma de pão assado começou a preencher a sala.